Imagine ver a água levar embora anos de trabalho em poucos minutos. Imagine olhar para o céu esperando ajuda e sentir que ela nunca chega. Foi nesse cenário de dor, lama e desespero que surgiu uma onda de revolta que tomou conta das redes sociais e gerou uma das maiores polêmicas políticas recentes. Nos últimos dias, imagens dramáticas das enchentes em Minas Gerais chocaram o país. Ruas viraram rios. Comércios desapareceram debaixo d'água. Famílias inteiras ficaram apenas com a roupa do corpo. Cidades que antes eram cheias de vida passaram a viver o silêncio da destruição, interrompido apenas pelo barulho de sirenes e helicópteros. Enquanto voluntários se mobilizavam, enquanto moradores tentavam salvar vizinhos, animais e o pouco que restava, começou a crescer uma forte indignação popular. O motivo? A percepção de distância entre o sofrimento real das pessoas e a resposta das autoridades. Críticas se espalharam rapidamente após declarações de que a avaliação da situação seria feita por meio de sobrevoos, o que muitos interpretaram como frieza diante da tragédia. Para quem estava com os pés na lama, literalmente, ver a análise acontecer do alto pareceu um símbolo de desconexão. E quando a política encontra a dor do povo, o resultado costuma ser explosivo. Moradores afetados passaram a gravar vídeos relatando abandono, dizendo que não queriam apenas promessas, mas presença, ação imediata, ajuda concreta. Nas redes sociais, multiplicaram-se relatos emocionados de famílias que perderam tudo e cobravam mais agilidade, mais empatia e mais responsabilidade. A narrativa que ganhou força foi a de que o brasileiro comum estava sozinho mais uma vez diante de uma catástrofe previsível, repetida ano após ano, enquanto discursos oficiais pareciam não acompanhar a urgência da realidade. Especialistas lembram que tragédias climáticas exigem respostas rápidas, coordenação eficiente e, principalmente, liderança visível. Em momentos assim, cada gesto, cada palavra e cada decisão comunicam muito mais do que relatórios técnicos. Comunicam proximidade ou afastamento. E foi exatamente essa sensação de afastamento que incendiou o debate público. A pergunta que ecoava entre os atingidos era simples: onde está o Estado quando o cidadão perde tudo? A cada nova imagem de casas destruídas, aumentava também a pressão política. Não era apenas sobre uma visita, um sobrevoo ou uma agenda institucional. Era sobre a simbologia. Sobre o que representa governar em tempos de crise. Porque, em situações extremas, a população não quer apenas gestão. Ela quer solidariedade visível. Quer alguém que esteja ao lado, não acima. As enchentes em Minas reacenderam uma discussão antiga no Brasil. Estamos preparados para desastres que já sabemos que vão acontecer? Ou continuamos reagindo apenas depois que a tragédia vira manchete? Infraestrutura precária, falta de planejamento urbano, ausência de prevenção e burocracia lenta transformam eventos naturais em calamidades sociais. E quando isso acontece, a cobrança inevitavelmente recai sobre quem está no comando. A revolta que surgiu não foi construída em um dia. Ela é resultado de anos de frustração acumulada, de promessas repetidas, de reconstruções que nunca chegam completamente e de cidades que vivem com medo da próxima chuva forte. E talvez seja isso que torna essa história tão poderosa. Não é apenas sobre um episódio específico. É sobre um sentimento coletivo de abandono que aparece sempre que brasileiros enfrentam enchentes, deslizamentos e perdas irreparáveis. No meio da lama, não existe esquerda ou direita. Existe gente tentando sobreviver. Mas, no debate político, a tragédia rapidamente vira disputa de narrativa. Uns defendem que ações estão sendo tomadas. Outros dizem que elas são insuficientes. Enquanto isso, quem perdeu tudo continua esperando respostas práticas. A grande questão que fica é: o Brasil vai aprender com mais essa tragédia ou vamos assistir a esse mesmo roteiro no próximo verão? Quantas vezes ainda veremos cidades sendo destruídas antes que prevenção vire prioridade real? Quantas famílias ainda precisarão recomeçar do zero? E até quando a dor do cidadão será tratada como algo passageiro no noticiário? Crises como essa revelam muito mais do que falhas estruturais. Elas revelam a distância, ou a proximidade, entre o poder e o povo. Quando a água baixa, a lama seca. Mas a memória fica. E é essa memória que costuma decidir o rumo da política. Porque o eleitor pode até esquecer discursos, mas dificilmente esquece quem apareceu, e quem parecia ausente, quando ele mais precisou. O que estamos vendo agora é mais do que uma reação momentânea. É um alerta. Um sinal de que a sociedade está cada vez menos tolerante com respostas consideradas simbólicas diante de problemas concretos. O Brasil urbano, vulnerável e cansado de reconstruir a própria vida repetidas vezes, começa a exigir algo diferente: prevenção, planejamento e presença real.